Olha só, imagine uma dor que começa assim sem nenhum motivo e vai se espalhando pelo corpo. Não é em uma parte específica do corpo, não. É o corpo inteiro que dói. Não tem nenhuma razão específica para isso? Pois então, essa dor é a fibromialgia. É uma síndrome muito difícil de ser diagnosticada porque ela se confunde com várias e várias outras doenças. Esse é o assunto do nosso programa de hoje. E nós temos também hoje, pela primeira vez aqui conosco, um reumatologista, o Dr. Roberto Reimann. Bom dia, doutor. Bom dia. Seja bem-vindo. Obrigado. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Então, doutor, eu estou falando aqui que a fibromialgia, ela se confunde com várias outras doenças. O diagnóstico é difícil. Por que é tão difícil assim? Porque não existe nenhum exame que faça o diagnóstico. É um diagnóstico inteiramente clínico, pela experiência do médico. E várias doenças podem mimetizar a fibromialgia, como, por exemplo, hipotiroidismo, hiperparatiroidismo, doenças musculares, aumento do cálcio no sangue. Então, tem várias doenças que podem mimetizar. Se confundem. E se confundem e podem confundir o médico. E é uma dificuldade para quem tem fibromialgia descobrir, diagnosticar que tem essa doença, esse problema, essa síndrome. Por isso a gente tem hoje várias perguntas aqui. Vamos à primeira pergunta de hoje, é a Cristiane, lá de Londrina, no Paraná. A fibromialgia pode ser desencadeada por causa de um esforço repetitivo, doutor Roberto? Então, esforço repetitivo por si só é muito difícil desencadear a fibromialgia, mas as consequências, por exemplo, a pessoa ficar muito tempo sentada na mesma posição, de uma forma inadequada, na postura inadequada, a pressão no trabalho, tudo isso pode acabar gerando um quadro de fibromialgia. Então, o quadro geral, assim, o estresse, a pressão do trabalho, mas o esforço repetitivo em si é um quadro de dor localizada. Em geral, isso não vai gerar fibromialgia. Bem, tem mais uma pergunta aqui que tem uma relação com um problema sério de quem tem fibromialgia. É verdade que a fibromialgia é uma doença psicológica? Letícia, de Goiânia, em Goiás, está querendo saber. Eu acho essa pergunta excelente. A fibromialgia não é uma doença psicológica, porque a pessoa sente a doença realmente, ela está sentindo essa doença, ela está sentindo essa dor. E tem estudos que comprovam e demonstram essa sensibilidade à dor. Ela sente, então não tem nada de psicológico na fibromialgia. É que assim, a parte psicológica afeta, pode piorar a fibromialgia da mesma forma que, por exemplo, o indivíduo pode ter uma má notícia e ter um infarto, ou o indivíduo pode estar deprimido e piorar do diabetes. Então, como a dor é uma coisa muito subjetiva e as pessoas pioram na fibromialgia quando pioram no quadro emocional, então dá aquela sensação de frescura quando elas pioram no quadro emocional e pioram da dor. Mas não tem nada de psicológico na dor da fibromialgia. E a gente vai ver agora aqui porque não existe nenhuma questão psicológica na dor da fibromialgia. São retratos de cérebros diferentes, em situações diferentes, com estímulos diferentes, doutor? Exatamente. Então, o que a gente vê aqui é um exame chamado ressonância magnética funcional. Ele está observando a ativação do cérebro quando a pessoa é pressionada com um estímulo de força. Então, aqui ela recebeu um estímulo de força de 4 quilos por centímetro quadrado. Então, aqui é uma pessoa sem fibromialgia. Vocês veem que aqui a área de dor que ativou no cérebro foi essa. Então, ela sentiu uma dor proporcional à área e a força que foi feita nela. Está normal, né? Está normal. Ela sentiu a dorzinha proporcional ao estímulo que ela recebeu. E aqui é um paciente com fibromialgia, além de ter sentido a dor proporcional ao estímulo que ela recebeu, ela teve uma captação, ela teve uma ativação cerebral muito maior do que a pessoa normal. Ou seja, ela sente mais dor em outras áreas cerebrais do que a pessoa normal. Então, ou seja, ela realmente sente mais dor que a pessoa normal. Uma pergunta aqui, olha só. É a Laísla do Rio de Janeiro. Qual a especialidade médica que cuida da fibromialgia? É o senhor, né, doutor? Lógico, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? A princípio, quem começou a estudar a fibromialgia foi a reumatologia. Atualmente existem outras especialidades também que cuidam, né? A fisiatria, a neurologia, mas primariamente foi a reumatologia.